Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho certeza que você interpretou esses textos errados. Para fazer uma má interpretação bíblica, você precisa cometer pelo menos 3 erros. O primeiro é tirar o texto do seu lugar. É como se eu pegasse uma pinça e fosse retirar somente o trecho que eu mais gosto, aquela frase de efeito, aquela que é bonita de colocar no para-choque do caminhão. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando eu trabalho o texto de forma isolada, eu deixo para trás toda a linha argumentativa do autor. Então o que a gente faz? A gente vai direto na conclusão, esquecendo toda a linha argumentativa do autor. É lógico que eu não vou chegar na compreensão real daquele texto. Um segundo erro que é muito comum é a gente esquecer o cenário histórico. A gente precisa entender que a Bíblia chegou até nós, mas ela não foi escrita para nós. Esse autor original tinha um público-alvo original. E esse público-alvo tinha necessidades que o autor tentava resolver. E nós precisamos compreender que cenário é esse. Tentar visitar aquela janela histórica para entender o que é que motivava o autor bíblico a escrever o que escreveu e como aquelas pessoas receberam esses escritos. O terceiro erro muito comum é ir para o texto já com uma conclusão na cabeça. Eu já sei o que eu quero entender. O que o texto vai me dizer, às vezes, aí pouco importa. O que importa é o que eu já sei, como eu vou aplicar esse texto. Então, o texto vai servir apenas para que eu possa caminhar nas minhas alegorias e alcançar o meu objetivo, o objetivo que eu já trago pronto. Então, o texto em si, ele tem pouca importância, porque quando eu já tenho uma conclusão pronta, eu sempre vou chegar na mesma conclusão. E quando você já chega no texto com uma ideia pronta, com certeza você vai fazer uma péssima interpretação. E o primeiro texto que eu queria mostrar esse erro que a gente comete em Filipenses, o capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com certeza você já ouviu alguém lendo esse texto e chegando à seguinte conclusão, que os teus sonhos, os teus objetivos, aquilo que você almeja no seu coração, eles darão trabalho. Você precisa lutar muito para alcançar os seus objetivos. Mas fique tranquilo, Deus te dará forças. Todas as coisas você vai alcançar, porque é Ele quem te fortalece. Não é assim que você entendeu esse texto? Só que não é isso que o autor está querendo dizer. A mensagem que Paulo traz aos Filipenses tem outro objetivo. E esse objetivo ele começa a ser traçado no versículo 10. Por isso que a gente não pode tirar o texto do lugar. A gente não pode esquecer que tem mais informações antes de chegar aqui. Se você observar até na estrutura do texto, é um ponto parágrafo. Então, existe informações antes. E essas informações, se eu deixar de fora, eu vou compreender mal. Então, vamos ver o que Paulo está dizendo desde o versículo 10. Ele diz assim: Ora, muito me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. E aqui a gente precisa dar uma pausa e voltar àquele cenário histórico. O que é que está acontecendo ali? Paulo ele está escrevendo aos Filipenses, entre outros motivos, para agradecer esta lembrança. E que lembrança é essa? A ajuda que os Filipenses estavam enviando para o sustento do ministério de Paulo. Paulo, então, ele começa a agradecer, dizendo, olha, vocês estão se lembrando de mim, e eu estou muito alegre dessa lembrança. E olha o que ele ainda vai dizer no versículo 11. Não digo isto por necessidade. Paulo está dizendo, olha, muito obrigado por ter lembrado de mim, mas não é que eu precise. Vocês estão fazendo uma boa ação. No entanto, não por necessidade. Não é exatamente que eu esteja precisando. E ele continua ainda. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entende como isso já nos dá uma outra visão do que Paulo está dizendo? Paulo não está querendo dizer que
todas as coisas serão possíveis, realizáveis, porque Deus te concede força. Não, ele está dizendo que todas as coisas são suportáveis, porque Deus te concede força. Todas as situações, você vai conseguir passar por elas bem, seja na fartura, seja na escassez. Paulo diz que aprendeu a viver nas duas situações. E aprendeu a viver porque Deus lhe concedeu força. E é por isso que ele tem a certeza que ele pode todas as coisas. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo que eu sei, eu consigo e eu posso viver em qualquer situação. E em qualquer situação que eu estiver vivendo, eu sempre estarei fazendo o trabalho e a obra que Deus me chamou para fazer. Paulo tinha consciência que todas as dificuldades que ele estava enfrentando tinham um objetivo profundo e maior, um objetivo que ainda ia ser concretizado no futuro. Mas para isso, ele precisava enfrentar esse presente. E este presente ele tinha forças para enfrentar, porque as forças que ele recebia vinham de Deus. Agora a gente precisa entender que Paulo ele não faz essa afirmação somente baseado nas suas experiências ou em alguma revelação especial que ele recebeu do Espírito Santo. Na verdade, Paulo tinha profundo conhecimento das Escrituras. Ele chega a essa conclusão também pelas suas experiências, também pela inspiração do Espírito Santo. Mas ele chega nessas conclusões principalmente por causa das informações que ele já tinha sobre as Escrituras. O que Paulo está fazendo, na verdade, nesse texto, é fazer uma leitura prática de um texto poético que ele, com certeza, conhecia muito bem. E que você também conhece. Nós conhecemos e, com certeza, a gente também cometeu o erro de entender esse texto mal. E que texto é esse? Salmo 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com certeza, quando você se deparou com esse texto, você ouviu alguém te explicar teus desejos e as tuas vontades, que são aquilo que Deus plantou no teu coração, elas vão ser alcançadas. Você não vai ficar por aí passando necessidade. Sabe por quê? Porque nada vai te faltar uma vez que o Senhor é o teu pastor. Então nós somos levados a acreditar que esse texto ele está falando diretamente também de realização de sonhos, de cumprimento de metas, mas não é disso que o texto fala. Na verdade, esse texto está falando exatamente da mesma coisa que Paulo falou em Filipenses. Paulo ele fala de forma prática aquilo que Davi, no Salmo 23, está falando de forma poética. Então nós temos que entender que há essa distinção literária. Paulo ele escreve um texto epistolar, uma carta, enquanto Davi está escrevendo uma poesia, uma música. Então ele tem intenção poética. E numa poesia você encontra alegorias para entregar uma determinada mensagem. Então, qual é a alegoria que Davi se utiliza? Ele se utiliza da alegoria de um pastor. Um pastor, na época de Davi, e olha só como a gente volta para o cenário histórico. Na época de Davi, um pastor ele era avaliado, julgado pela sociedade como um bom pastor de acordo com a qualidade e o número do seu rebanho. Então, se ele tinha ovelhas fortes e saudáveis e um rebanho numeroso, significava que ele era um excelente pastor. Significava, então, que ele tinha sucesso no que ele fazia. Por quê? Porque as ovelhas, o seu rebanho, significava posses, significava sustento, era a moeda de troca. Quanto maior for o seu rebanho, mais poder de compra você tem. Então, o status social era medido de acordo com o tamanho do teu rebanho e com a qualidade das suas ovelhas. Então, para um pastor ter sucesso, ele precisava ser bem cuidadoso com as suas ovelhas. As suas ovelhas não podiam passar por necessidade. As suas ovelhas, quando se perdiam, quando iam para o vale da sombra da morte, quando passavam e enfrentavam perigos, elas não se preocupavam, porque este pastor, que é um bom pastor, ele as acompanhava. Com sua vara, o seu cajado, as conduzia para o caminho correto mais uma vez. Esse bom pastor nunca permitia que as suas ovelhas sofressem dano algum.
Pelo contrário, sempre estava atendendo às suas necessidades e dando a ela aquilo que elas precisavam. Sabia que a glória desse pastor viria dessas ovelhas. Essas ovelhas seriam para o seu pastor o sinal de que ele era um bom pastor, porque ele cuidava bem das suas ovelhas. Davi se põe como uma ovelha. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu sou uma ovelha desse pasto. Ele está dizendo, as minhas necessidades, elas serão sanadas sim. Ele vai cuidar de mim? Sim. Então veja como esses dois textos eles estão conectados. Enquanto Paulo está tratando de um aspecto prático, de que as circunstâncias que ele enfrenta e enfrentará ou já enfrentou, ele soube viver bem porque Deus o fortalecia, aqui Davi, ele já está prevendo que no futuro, por mais que ele enfrente dificuldades, ele também será sustentado pelo seu Deus. Davi entende e sabe, pela fé que ele tem, que esse pastor vai garantir as suas necessidades. Ele não precisa se preocupar, não precisa ficar ansioso, não precisa se prender aos problemas e nem às dificuldades. Ele sabe que esse Deus, que esse bom pastor estará ali o tempo todo. E para terminar, talvez o texto tão famoso quanto o Salmo 23 é Romanos 8,31. Ele diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem leu esse texto já chegou à seguinte conclusão, que além de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar, a gente também vai enfrentar oposição. Existirão pessoas que vão tentar nos atrapalhar, que vão tentar nos afastar do nosso foco. Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? O invejoso não vai ter vez. Aquele teu concorrente, ele vai chegar a hora que ele vai quebrar a cara. Pode ficar tranquilo. Por quê? Porque todo aquele que se levantar contra ti será derrotado. Porque ninguém pode ser contra ti. Porque Deus é por ti. E se Deus é por ti, nada será contra você. Se Deus é por nós, nada será contra nós. Isso não tem absolutamente nada a ver com o texto. O texto está no sul e essa interpretação está no norte. Aliás, essa interpretação não está em lugar nenhum. Da onde que tiraram essa ideia eu não sei. Agora, se a gente fizer o exercício de devolver esse texto para o lugar e analisar aquele cenário histórico, nós vamos entender outra coisa completamente diferente. A gente vai entender que a carta que Paulo escreveu aos Romanos tinha principalmente dois objetivos. Paulo aí primeiro queria se apresentar aos cristãos de Roma. Uma igreja já havia sido fundada, não havia sido fundada por Paulo, e Paulo então queria que aquelas pessoas o conhecessem. Ele planejava viajar até Roma e antes de chegar em Roma, ele queria que a sua mensagem chegasse primeiro. E escreve a carta também para tentar tratar um conflito que acontecia na igreja de Roma. Para muita gente que pensa que a igreja sempre foi una, indivisível, que não havia conflito, essas pessoas nunca leram Romanos, porque pelo menos metade da carta Paulo está tratando de um conflito entre dois grupos. Os cristãos judeus, que acreditavam que uma vez que Jesus era um judeu e tinha cumprido com todas as regras judaicas, então eles acreditavam que aqueles que queriam seguir a Jesus tinham que primeiro se tornar judeus, tinham que se converter ao judaísmo. E havia um segundo grupo, que era o grupo dos cristãos não judeus, chamado de gentios, que não achavam que isso fosse necessário. Inclusive, Paulo, que era judeu, ele também pregava e ensinava que não era necessário que as pessoas cumprissem as regras do judaísmo para que fossem salvas. E esse é o ponto central de toda a carta. Porque enquanto você tem de um lado os judeus incentivando e valorizando aspectos da lei mosaica, do outro lado, você vai ter gentios que estão desprezando esses mesmos aspectos da lei judaica. No entanto, Paulo apresenta uma terceira via. Ao invés de tomar um partido, Paulo apresenta uma solução que equilibra as duas coisas. E qual é? Uma terceira lei. Que terceira lei é essa? A lei agora que é imposta e apresentada pelo Espírito Santo.
Uma lei que não me obriga a cumprir com ritos, mas também não me desobriga a cumprir com esses mesmos ritos. Então, Paulo tenta explicar aos romanos que a lei ela serve para evidenciar as minhas falhas, serve para evidenciar os meus defeitos, escracha aquilo que de ruim eu tenho, enquanto a lei do Espírito corrige e nos converte. Enquanto a lei judaica ela condena a lei de Cristo, nos regenera e nos salva. Paulo vai explicar que a lei ela é boa para referência, para nos mostrar onde nós devemos acertar e onde nós estamos errando. Mas praticar essa lei não deve ser feita com obrigação, e sim deve ser feita com amor, com dedicação, porque nós estamos agora debaixo da lei do Espírito. Uma vez que a lei ela vem para apontar os nossos erros e vem para apontar nossas falhas, ela então está contra nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? A lei? De jeito nenhum. Este é o ponto do versículo. Paulo alcança o ápice do seu raciocínio exatamente aqui. Enquanto ele está construindo esse argumento, dizendo que a lei serve para atrapalhar, dizendo que a lei serve para evidenciar o teu erro, ele também, em paralelo, está construindo o raciocínio que a lei não é inútil. A lei não é desnecessária. Eu não tenho que descartar essa lei, pelo contrário, eu preciso entendê-la, enxergá-la, vivê-la, praticá-la. Então, se em algum momento a lei foi contra alguém, agora ela não é mais. E mesmo que ela se apresente ainda contra alguém, ela não tem forças, porque quem é por nós é aquele justamente que criou a lei. O Deus que criou a lei que nos condenava, também cria a lei que nos salva. A lei do Espírito. A lei da conquista de Jesus na cruz. O que Paulo está dizendo, na verdade, com esse texto é o seguinte: uma vez que eu estava debaixo da opressão da lei, eu era obrigado a fazer uma determinada coisa, se eu não cumprisse com essas obrigações eu era punido, mas agora esta lei não é mais contra mim. Esta lei, ela trabalha a meu favor. Enquanto eu precisava da lei para provar o meu valor, agora eu preciso da lei para que o valor de Cristo seja provado em mim. Por isso que, quando a lei é contra mim, Deus ele está sendo por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E o mais bonito é o que Paulo vai dizer depois. Ele vem e responde a pergunta que ele está fazendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? A lei intentava acusação contra os escolhidos de Deus. Olha o que Paulo vai dizer. É Deus quem me justifica. Se antes na lei eu precisava de uma ação para ser justificado, ou seja, para ter o meu pecado perdoado, hoje não. Porque Paulo continua dizendo, olha, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Antes, quem ressuscitou dentre os mortos? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus agora. Nada pode nos afastar do seu plano salvador. A lei já foi destruída. Ela é para mim agora uma satisfação de cumpri-la. Porque por mais que eu tentasse, eu não conseguiria praticar todas as obras da lei. Mas em Cristo, que praticou por mim, eu posso me alegrar e ser redimido e justificado pela obra dele. E nada pode me separar do seu amor. Por quê? Porque eu sei viver em todas as circunstâncias. Eu sei ter fartura, mas também sei viver em escassez. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu bom pastor não vai me deixar faltar nada, porque eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus nos abençoe.